Essa é uma biblioteca que eu tô apaixonado e acho que vocês ficarão também. E isso porque se você já conhece o SWR lá no Next, você sabe que quando a gente usa ele, ele tem um Event Listening baseado em foco, na qual sempre quando você vai alterar algo do seu banco de dados, ele vai receber essa mudança em tempo real no seu aplicativo, seja usando o OnFocus ou o Revalidate. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Caio Cossenza e você está no canal iCode Mobile, que é um canal onde eu ensino a criar aplicativos utilizando principalmente o React Native. E nesse vídeo vamos falar sobre o React Query. E eu sei que você já deve ter ouvido bastante gente falando sobre essa biblioteca, ou não, né? Mas essa é uma biblioteca sensacional para requisição de dados que você precisa que seja reativa a mudanças que acontecem no banco, certo? Então, imagine o seguinte cenário: o usuário entrou no app de uma loja virtual e selecionou um produto, e esse produto só tinha apenas um no estoque. E vamos supor que um outro usuário comprou esse último estoque logo quando você ia apertar o botão de checkout. Cara, seria horrível se você comprasse um produto que nem tivesse mais estoque, não é mesmo? E provavelmente você nem ia receber esse produto. Então, pensando nisso, pensando nesse cenário, se tivéssemos um app que seja reativa a mudanças que acontecem no banco, assim que o outro usuário levasse a última peça, isso ia refletir no app. Logo, emitiria uma mensagem falando que o último produto já foi levado. Bacana, né? E nesse vídeo vamos implementar um sistema de adicionar um produto e isso já refletir no app. E assim que apagarmos o produto ou algo assim do tipo, né, atualizar também, o nosso app vai receber essa mudança. Então, bora trabalhar? Bom, galera, e aqui tá a tela do meu PC e a gente já vai começar ali a trabalhar, tá bom? A utilizar o React Query aqui dentro do nosso projeto, tá bom? E galera, o fato mais interessante aqui é que a gente não está rodando fora da Expo Go, tá bom? A gente está rodando dentro da Expo Go. Cara, uma biblioteca aí que é sensacional e você não precisa ter medo de utilizar ela, tendo o fato de que você precisa rodar dentro da Expo Go, tá bom? Simples, bem simples a instalação, a configuração, tá bom? E eu vou te mostrar tudo isso bem passo a passo, certo? Então, bora lá, vamos ver como é que funciona essa biblioteca de fato. Bom, e aqui, ó, você já tá vendo, a empresa que mantém a React Query é a Tanstack, tá bom? A Tanstack, galera, ela não é somente uma React Query, tá bom? Ela é, além de ser uma query, ela também é um table, ela é um router, ela também é um virtual, um form, um chart, e que inclusive, galera, esse chart aqui, ele me chamou um pouquinho a atenção, mas depois eu ainda vou pegar para dar uma estudada melhor, porque eu nunca utilizei esse React Chart, tá bom? Mas eu já vi ali que é bem bacana, a gente tem um Ranger, tá bom? Então, cara, é, é sensacional, tá? Eu achei sensacional a ideia da Tanstack. Mas a gente vai focar aqui, ó, nessa query aqui, que é onde realmente a gente vai usar a React Query, tá bom? Olha só, a gente vai vir aqui em ler a documentação e eu vou vir aqui, ó, em instalação, e você vai ter que instalar ou usando o PNPM, olha só, ou o Yarn ou o ban, tá bom, galera? Quem tiver aí com o ban instalado, você também pode utilizar o ban ou o npm install, tá bom? Eu utilizei o Yarn, tá bom? Para poder instalar. Então você simplesmente vai copiar e vai passar aqui para dentro. Eu vou criar aqui um outro terminal e vai passar aqui para dentro. Beleza? Eu já instalei, ele já está instalado aqui para mim, tá? Tanto que se eu abrir aqui, ó, ele está aqui, ó, está presente, ok? Só isso, cara. Sim, se você quiser instalar esse ESLint,
pode instalar, eles até recomendam que você faça isso, tá bom? Eu não instalei, mas você poderia instalar. E aqui em Quick Start é onde ele começa ali a te ensinar como é que você pode usar o React Query. Só que, galera, eu vou fazer aqui um comparativo e vou vir aqui em React Native, tá bom? Ele tem um módulo específico para React Native. Por quê? Porque olha só, tá vendo aqui que ele está utilizando o Netinfo? Cara, se você já está trabalhando vamos dizer assim, há uns 6 meses, tá bom? Pelo menos, com o React Native, você sabe exatamente o que é esse Netinfo, né? Mas para quem não sabe, eu vou te explicar. O Netinfo, galera, ele é uma biblioteca, tá bom? Que você verifica se você está conectado a uma rede, Wi-Fi, ou 4G, ou 3G, ou se você não está, tá bom? E ele também tem outros modos, né, que você consegue verificar baseado em rede. Tá, Kai, mas o que isso tem a ver com o React Query? Em tese, nada, né? Mas, ao mesmo tempo, o React Query, ele acaba precisando do Netinfo. Por quê? Porque a partir do momento que você sai da internet, você perde a sua conexão Wi-Fi e depois você volta, o que ele faz nesse processo? O processo de revalidate. Isso que é o sensacional. Então, ele tem ali um tanto de milissegundos, né, que se eu não estou enganado, eu acho que é 1000 milissegundos, que é um segundo ali, tá bom? Padrão. E aí, nesse processo de revalidate, a gente precisa dizer para o nosso React Query se eu estou com internet ou não, até para que a minha aplicação não quebre, ok? Então a gente vai precisar instalar esse cara. É só você pesquisar sobre esse Netinfo aqui com o Expo. E aí, olha só, ele já tem a instalação aqui para você. Então, se você copiar, você vai lá, instala desse jeito aqui, tá bom? E você vai colocar aqui em instalar, ok? Tem que instalar com o Expo Install, cara? Tem que, tá bom? Porque é uma biblioteca nativa do Expo. E eu já tenho aqui também instalado, ok? E eu instalei esse Moment, galera, porque eu vou trabalhar com data e hora. E também seria interessante que você instalasse o Moment. Basta, então, você rodar yarn-add ou npm install, show, tanto faz. Eu rodei com o yarn-add e você simplesmente bota moment, tá bom? E ele vai instalar essa biblioteca moment aqui para você. Ok, galera? E aqui ele basicamente ele vai te ensinar, né, como é que você usa e tal. E a gente vai precisar exatamente desse event listening, galera. Por quê? Porque um event listening, que você já saberia me dizer, né? O event listening, galera, ele é o evento que vai ficar ali acontecendo baseado no state, né? Então, se eu que estava conectado e não estou mais, ele lança um evento. Se eu mudei algum tipo de estado baseado no tipo dele, vai lançar um evento. Então, toda vez que eu mudo o estado desse Netinfo, ele libera um evento, tá bom? Beleza, cara, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente isso aqui. Então, eu vou expandir aqui, tá? E eu vou importar meu React Query, o Online Manager. E depois eu vou importar minha Netinfo dentro da minha Netinfo, ok? E aqui em cima eu vou criar um Use Effect, né? Porque a gente vai ter que criar um event para ele. Vou passar o Netinfo como uma dependência nesse meu array aqui. E também vou passar o meu Online Manager, tá bom? Então ele vai ficar ouvindo esse evento e esse Use Effect vai ser acionado toda vez que algo nesse Netinfo mudar e toda vez que algo nesse Online Manager mudar. Então eu vou aqui dentro, vou chamar o meu Online Manager, set event listener, vou chamar o set online, tá bom? Esse set online, ele é como se fosse o nosso estado, só que aí já é o estado do Online Manager, tá bom, galera? E eu vou retornar o netinfo add event listener, tá bom? Pegando o state, ou seja, o estado desse evento da minha internet, se eu estou conectado ou não, tá?
e vou jogar dentro desse estado set online e vou passar esses dois operandos aqui, que são dois pontos de exclamação, e vou passar um isConnect. Cara, o que que é esse dois pontos de exclamação aqui? Isso aqui é JavaScript, né? É basicamente como se eu quisesse fazer com que essa variável aqui seja true ou false, né? Em termos finais é isso, mas não é somente isso essa ideia, né? Ela tem uma explicação aí um pouco maior, tá ok? Mas eu não vou me prender a isso. E aí, olha só, eu vou salvar, nada mudou, nada aconteceu, eu simplesmente fiz o que? Eu fiz o meu online manager, né, ficar ativo a partir do momento que eu estou conectado. Okay? Se eu não estou conectado, então ele não vai ficar online, não vai ficar ativo. Próximo passo, olha só, a gente tem esse refresh on app on focus, e aqui é que está o maior lance, cara, porque olha só, não sei se você já percebeu, não sei se você usa aquele app chamado iFood. Você já pediu algo, né, alguma comida, algum lanche ali. Ali, cara, tem certeza que tem esse refresh. Você sabe por quê? Porque olha só, você faz o pedido, faz o pagamento Pix, ou via cartão de crédito, ou sei lá. E quando ele libera o seu pedido, né, que ele aceita o pagamento, você vê que tem uma caixinha em cima, onde ele vai te mostrando praticamente o passo a passo de se teu pedido está sendo preparado ou se o seu pedido está indo para entrega, certo? Ele tem essa caixinha, né, em que ele te mostra os passos. Só que não sei se você já percebeu que quando você sai do iFood e volta, ele atualiza. E esse atualizar é exatamente esse Reflect on Apps Focus. É exatamente isso. E a gente vai habilitar. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou criar um outro Use Effect. Só que esse Use Effect, ele não vai ter array de dependência nenhuma, tá? Eu vou criar um subscriber e vou chamar uma propriedade não, né? Um componente que tem dentro do React Native. Eu acho que eu nunca falei dele aqui no canal e hoje vocês vão ver para que ele serve, que é o App State. E não é difícil entender ele, tá? O App State, galera, pelo que o próprio nome já está dizendo, é o estado da sua aplicação. Se você está dentro dele ou se você está fora dele. Então, é através dele que a gente consegue saber se o seu app está rodando em background ou se o seu app está em foreground, tá bom? Tanto que, ó, se eu vier aqui, ó, em current state, ó, você tem o ativo, o background, o inativo, tá bom? Então você consegue trabalhar com o app state de uma forma que você consegue saber qual é o estado da sua aplicação. Então, ó, eu vou vir aqui, eu vou criar um add event listener e vou dar um change aqui para ele, criando uma função onFocusRefetch. Vou chamar assim. Eu sei que ele dá um outro nome, mas eu vou criar uma função assim. E depois, como todo event listener, a gente precisa o quê? Limpar, né? Então, vou chamar uma função subscriber remove. Okay? Vou pegar essa variável aqui e vou criar uma função para ela. E ela vai receber um status, tá? E esse status eu vou tipar da seguinte forma. Aqui dentro do meu React Native, eu posso importar do tipo type, tá? O app state status, ok? E aí eu vou pegar esse app state e vou passar aqui, ó, app state status, tá ok? E aí esse status, esse parâmetro status que vem aqui dentro, ele vai receber esse app state aqui. Então, ó, quando eu der status, colocar nesses dois iguais e chamar aspas, ó, ele traz exatamente o estado que veio dentro de app state, beleza? E aí aqui em cima, ó, aqui dentro de React Query, eu vou chamar um carinha chamado Focus Manager. Então a gente tem um Online Manager e a gente tem um Focus Manager. Focus Manager, set focus, bom, que também ele é um estado dentro de onFocus. Vou chamar status quando for ativo, tá bom? Então, toda vez que eu tiver ativo na minha aplicação, ele vai lá e faz o processo de revalidate onFocus, ok?
Só que ele só vai fazer isso se for ativo. Então, quando eu sair, ele não vai fazer o revalidate on focus, tá bom? Ele só vai fazer realmente quando eu tiver ativo na minha aplicação. Bom, e para fechar esse arquivo app aqui, né, para a gente realmente ver a aplicação acontecendo, falta a gente chamar o query cache também e o query client, o query, né, client, perdão. E também o nosso, na verdade, é o query client provider, né, que é o provider que vai estar por volta de todo mundo. E eu vou passar aqui nesse fragment, tá? E ele precisa receber um client. E é esse client que a gente vai criar aqui agora. Vou chamar de client também. Vou copiar esse cara. E aqui, ó, fora dessa exportação app, eu vou criar uma variável client e vou chamar, ó, query client. Galera, como é orientado a objeto, né? Como esse query client é uma classe e eu quero criar um objeto query client, então eu simplesmente uso a propriedade, né? O operador new query client, ok? Eu vou criar uma instância desse objeto, quer dizer, dessa classe, né? E vou passar chaves porque eu quero configurar algumas coisinhas aqui. E uma delas, né? Uma delas não, é a única, né, que eu quero configurar é exatamente esse query cache. Cara, o que é esse query cache? Esse query cache, galera, ele é o seguinte: quando eu pego os dados lá do meu back-end e eu faço o onFocus, faz sentido eu recarregar de novo, já que eu tenho o mesmo dado? Não, né? E aí que entrou o processo de revalidate. Vou olhar no cache. Teve alguma mudança no back-end que esteja diferente no meu cache? Pô, não. Então, eu não preciso carregar de novo, certo? Porque já está carregado certinho. Agora, se tiver, aí aquele cache muda, ok? Então, eu vou passar o query cache, vou passar o operador new e chamar o query cache. Se você quiser configurar, também você pode passar essas chaves aqui. E aí você tem a função onErro, tá bom? Você tem essa função aqui de sucesso, enfim, né? Você pode configurar do seu jeito aí. Beleza, cara, era só isso por enquanto aqui dentro de app, sim. Porque agora a gente basicamente tem um processo de onFocus, tá bom? E a gente sabe que toda vez que eu sair da minha aplicação e entrar, ele vai recarregar mais uma vez. Fora que a gente também já habilitou o cache, agora só falta a gente realmente aplicar, enviar os produtos e tudo mais. Aí aqui depois, galera, ele vai te ensinar outras coisas que, se você quiser ler e aprender, tá bom? Você pode utilizar, tá? Fora que você pode utilizar o GraphQL também. Você, cara, tem uma documentação rica aqui explicando tudo, basicamente. É claro que uma boa parte aqui é baseado no React, tá bom? Então não vai funcionar muito bem pro React Native, tá bom? Mas, por exemplo, o caching vai, esse prefetching aqui também vai, tá bom? Você consegue criar esse suspense aqui também, o cache, tá bom? Esse mutation aqui que a gente vai falar mais ou menos, tá bom? Esse focus manager aqui, esses dois carinhas aqui, a gente já mexeu com ele. Esse notify manager aqui, tá bom, galera? Você pode, cara, explorar cada recurso, porque é muito sensacional essa biblioteca, cara. Então, olha só. Aqui a gente tem uma função de quando eu escrevo o nome do produto, eu clico aqui e envio lá para o meu back-end. O meu back-end está feito com Node, eu criei um back-end simples aqui, tá bom? E ele já está rodando perfeitamente aqui nesse meu localhost 8080. Já passei o IP da minha máquina, ele está dentro aqui de keys, tá bom? Eu não gosto de mostrar muito bem o IP da minha máquina, mas é só você chamar o seu terminal e passar ipconfig, e aí você, no lugar do localhost, você passa o IP da sua máquina. Então, galera, a gente entra na melhor parte, né? E uma das partes, assim, que vai te bugar a mente. Lembra que quando a gente fazia alguma requisição API, a gente chamava lá o useEffect, uma função, e aí a gente chamava access ou fetch,
né? E a gente passava assim que await, né? E, cara, nesse caso a gente não precisa. Esse que é o mais sensacional. E ele não vai estar nem dentro de uma função. Só para que você tenha uma noção de que ele realmente vai acontecer em tempo real. Então, vamos lá. Aqui em cima, eu vou importar, dentro de React Query, eu vou importar aqui um carinha chamado useQuery. E eu tenho esse useQuery, tá bom? Para realmente fazer uma requisição, e eu tenho esse useMutation. O useMutation a gente não vai utilizar, tá bom? Mas você poderia usar. Esse useMutation é o seguinte: eu preciso fazer alguma mudança no meu produto, seja apagar ou atualizar, eu uso o mutation, tá bom? Eu vou utilizar o processo fetch padrão, mas se você quiser usar o useMutation, fique à vontade. Eu vou usar o useQuery e vou já de cara criar uma constante query aqui para a gente chamar os produtos que vêm desse meu banco, tá bom? Que está lá no meu back-end. Então, ó, query igual a useQuery. E aí aqui eu tenho que passar duas coisas. Uma, que é a query key. O que é essa query key? A query key, galera, ela basicamente é uma chave, como o próprio nome diz, e a partir dessa chave é que eu falo, ó, atualiza, faça o processo de fetch lá para o seu back-end, toda vez que essa aqui sofrer alguma modificação, tá bom? E é por isso que tem gente que cria uma variável aqui dentro, tá bom? Sei lá, erro, por exemplo, ou Deira aqui dentro. Cara, fique à vontade. No nosso caso, a gente não vai precisar disso. Eu vou simplesmente criar uma chave só para identificar aquela minha query, que vai ser chave product. Product. Vou deixar em plural, né? Porque já que vai ser vários produtos, eu vou deixar product. E depois eu tenho que passar uma query fn, que é uma query, galera, que vai fazer o processo de fetch, tá bom? Então é aqui que a gente passa o nosso fetch. Tem gente que gosta de criar uma função fetch e depois só chamar aqui, ó, tá bom? Eu vou criar aqui mesmo. Eu vou criar esse async, essa função assíncrona. Vou chamar o response. E desse response vou passar o wait fetch. Vou chamar minha variável keys, que está vindo lá dentro das minhas keys. Então, chama keys, ponto, server URL. E lá no nosso back-end, para eu pegar todos os produtos, eu tenho que rodar products, tá bom? Eu vou na rota products. Beleza. Se der tudo certo, olha só. Se der tudo certo, ok, prossiga. Se não der, então eu vou ter que lançar uma exceção. Então, olha só, aqui dentro desse response, ok, eu vou colocar sinalzinho de interrogação, que é o que, galera? É a negação, tá? Se esse response, ok, ele tende a retornar true, então a negação de true é o quê? Falso. Então, se der algum erro, eu vou liberar uma exceção, throw new error. Bom, vou criar um novo erro, passando uma mensagem, network response was not okay. Agora, se der tudo certo, então ele vai cair aqui fora. Return response JSON. E aí, olha só que bacana. Quando eu dou vírgula, aqui embaixo eu tenho como configurar algumas coisinhas. Se eu der um Ctrl+espaço, ó, ele vai me trazer várias coisas que eu posso configurar. E uma das coisas que eu quero configurar é o refetch interval, que é o intervalo que ele vai fazer ali todo o processo de refetch. Vou passar como 1000 aqui, porque é 1000 milissegundos, tá bom? Então, a cada 1 segundo, ele vai fazer o processo de refetch para sempre deixar a minha página atualizada, tá? Então, olha só, eu vou tirar esse erro aqui e eu vou chamar query.error aqui. Se der algum erro, ele vai cair aqui, ó, erro no servidor, tá bom? Ele vai printar uma mensagem erro no servidor. Se não, eu vou cair aqui, ó, em query.data e beleza, vou deixar até ponto data.
Só que, galera, eu vou ter que dar esse ponto dele duas vezes. Por quê? Esse dele, ele tá correspondendo ao dele do meu use query, tá bom? Só que lá no meu back-end, eu também devolvo com uma variável chamada data, né? Acabou sendo o mesmo nome, tá bom? Mas não precisa ser. Aqui embaixo eu tenho uma flat list, que é o que vai carregar os meus produtos aqui, tá bom? Então eu vou chamar simplesmente query.data.data também, tá bom? Que é esse data é o data que vem lá do meu back-end. Certo, galera? É isso. Aqui é isso. Se eu recarregar, nada vai acontecer. Antes de eu fazer esse processo de enviar um produto, olha só. Vou abrir aqui um outro terminal só para que eu possa abrir o Prisma Studio. O Prisma Studio, galera, ele vai abrir meio que um banco de dados para mim que eu criei usando o Prisma, tá bom? Então, ó, ele já abriu aqui, tá? E olha, eu já tenho numa tabela chamada Product, tá bom? E eu vou criar o meu primeiro produto aqui. Eu vou deixar mais ou menos aqui só para que você consiga ver que ao colocar um produto aqui, ele tem que aparecer aqui dentro, tá bom? Ele tem que aparecer aqui dentro. Então, ó, vou clicar aqui em adicionar e vou dar um nome para esse produto, ó, relógio. Bom, salvando isso aqui, ó, olha só, ele já atualizou. Caraca, Caio, que bacana, que massa. Muito bacana, né, galera? E olha só, se eu mudar um nome, sei lá, relógio, sei lá, uma marca aí, eu nem sei marca de relógio nenhum, né? Relógio maneiro, vou colocar assim, relógio maneiro, ó. Quando eu enviar essa mudança, ó, relógio maneiro. Então eu também consigo atualizar. Isso é mais bacana, né? Tá, Caio, mas e se eu quisesse mandar um produto já por aqui, já pelo meu próprio app? Eu posso? Claro. Aqui, ó, eu já até deixei já preparado aqui esse enviar um produto. E a gente vai enviar normal, como a gente faz para enviar qualquer coisa para o nosso back-end. Então, ó, eu vou criar um try catch, claro, e eu vou simplesmente liberar um console erro aqui. Erro ao enviar. E aí a gente vai tentar enviar esse produto. Então, ó, response igual a await fetch, vou chamar keys, server URL. E a minha rota API para criar um produto é create product, ok? Vou expandir aqui para que vocês consigam ver melhor. E aqui, então, a gente vai chamar method post, claro, né? Vamos passar um header, tá bom? E vou passar o content type application JSON. Para que eu estou fazendo isso, Caio? Para que eu consiga enviar para o meu back-end em formato de JSON e ele ser aceito lá, tá? Vou passar um body, ó, aí eu venho com JSON stringify e passo o nome do meu produto. Ele precisa receber lá como name, mas aqui o nome do meu produto está em product. Se não der tudo certo, a gente libera um erro. Se der tudo certo, a gente cria um alert aqui com o título produto enviado. Seu produto foi enviado com sucesso. E só, né, galera? E só. Voltando aqui então, ó, puxei minha câmera pro outro lado e vou fazer o seguinte, ó, sei lá, um outro produto aí, banana prata. E vou enviar. Produto enviado e já tá aqui, ó, banana prata. Bem bacana, né, galera? Ah, cara, eu quero apagar o produto, a gente conseguiria? Com certeza, galera. Eu vou te mostrar aqui direto, mas você poderia criar uma função de delete aqui, tá? Sem problema nenhum. Mas olha só, se eu viesse aqui e apagasse esse cara, ó, isso também iria refletir aqui, ó. Tá vendo? Ele já tirou o meu relógio que eu tinha colocado. E, mano, é isso, cara. É isso. Não é difícil, tá bom? Eu te mostrei tudo muito passo a passo, beleza?
Assim, é claro que o Use Query, galera, ele não é só isso. Ele, cara, ele tem uma documentação rica. Se eu tivesse tempo, eu estaria lendo cada linha daquela documentação, tá bom? É uma documentação bastante rica, tá, galera? Ela não é confusa. É claro que ela tem algumas coisas assim, né, que você precisa estar inteirado nos assuntos no que tange ao React Native, tá bom? Mas, cara, ela não é difícil de se entender, tá bom? Ela é bem tranquila e é muito bacana de usar ela, muito bacana mesmo. Então, toda vez que você sai do app e volta, ele faz esse processo de revalidate. Se eu, por exemplo, se eu tirar esse withFetch interval, vou inserir aqui alguma coisa, sei lá, feijão. Inserir, tá? Não entrou. Por quê? Porque eu tirei esse withFetch. Mas eu tirei porque eu queria te mostrar como é que funciona o revalidate quando eu saio do meu app e volto. Tem aquele famoso onFocus, né? Então, ó, eu vou sair e vou voltar. Olha só, olha o refetch acontecendo aqui. Muito bacana, né? Depois eu vou adicionar aqui arroz. Vou enviar. Pô, Caio, não foi, claro, porque eu tirei esse refetch. Eu quero forçar o onFocus. Sair. Vou voltar. Olha só, arroz. Tá vendo, galera? Agora, se tiver esse withFetch interval, quando eu adicionar um outro produto, sei lá, alcatra, eu acho que é assim que se escreve. Vou salvar, olha só, alcatra já cai aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque ele tem esse refetch aqui habilitado, beleza? Galera, é isso. Era isso que eu queria te mostrar nesse vídeo, tá bom? Eu te mostrei o processo de delete, o de envio, te mostrei o processo de refetch, tá bom? Eu te mostrei o processo de onFocus, tá bom? Cara, tudo é como se eu estivesse usando aqui exatamente o SWR, né? Só que no Next, beleza? Aqui não é possível utilizar o SWR, mas como opção você pode utilizar o React Query, que ele vai te servir super bem, tá bom? Ah, cara, então isso quer dizer que na minha aplicação por completo eu tenho que usar o React Query? Não, galera, não é exatamente isso que eu estou te dizendo. É igual a ideia de socket, tá bom? Não é em toda a sua aplicação que você deve usar socket. Existem algumas partes na sua aplicação que você deve e outras que você não deve, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Não deixe de deixar o seu like, por favor. Isso me ajuda bastante, tá bom? Até mesmo a engajar esse vídeo. E eu espero te encontrar no próximo vídeo. Até mais.